sobre sua descoberta. Desde o século XVI, ela havia recebendo diversos exploradores e navegadores, devido ao fato que um dos maiores empreendimentos na época era a exploração do local para a criação de mapas. Um tempo depois, em 1898 e 1899, devido a uma iniciativa do oficial Adrien de Ganesha e seus homens, que bravamente exploraram a região e assim realizaram a primeira expedição de pesquisa bem-sucedida, essa região se tornou bem mais conhecida, com sua biodiversidade e geoestrutura. Um tempo depois, foi percebido que o polo ainda não havia sido explorado. Então, em 1911, o norueguês, conhecido como Amundsen, resolve explorar a região com seus homens, chegando ao ponto do Polo Sul em 19 de outubro de 1911, tornando assim a região um pouco mais conhecida. E agora, falando um pouco sobre as áreas gélidas do Ártico. Elas estão espalhadas pelo mundo em diversos continentes, mais específico no extremo norte de muitas regiões. No Asiático podemos citar a Sibéria, localizada na Rússia. Também podemos citar na América do Norte algumas regiões do Canadá, além dos Estados Unidos, e também na Europa podemos citar países como a Dinamarca, que possui temperaturas bem abaixo do normal no mundo inteiro. A Antártica, ou Antártida, é formada totalmente por gelo, sendo responsável por 10% de todas as terras emersas do mundo, ou seja, terras que estão acima do nível do mar. O seu relevo varia entre 1.500 a 4.000 metros de altitude. Em relação ao clima, que é considerado polar por seu frio extremo e constante, as temperaturas variam entre menos 30 a menos 65 graus Celsius. A menor temperatura já registrada na região foi de menos 89,2 graus Celsius e foi registrada também no dia 21 de julho de 1983. No local é ocorrente a presença de fortes ventos, que provocam uma série de erosões sobre o gelo. Dois fenômenos bastante curiosos no continente são o inverno antártico, que durante 6 meses causa uma noite contínua de extremo frio, e o verão antártico, que durante outros 6 meses causa um dia contínuo com clima menos rigoroso. Na fauna, o principal animal é o pinguim, porém há outros como as orcas, os peixes, as baleias, os crios, os polvos e entre outros. A alimentação deles é formada basicamente por crios, lulas pequenas e peixes. A vegetação do continente é quase inexistente, sendo encontrada apenas em regiões mais quentes. Ela é formada por musgos, líquens e fungos. Em 1946, os Estados Unidos fizeram a grande primeira expedição ao continente antártico. Já entre 1948 e 1952, a Suécia, a Noruega e a Inglaterra se juntaram com os Estados Unidos para pesquisarem sobre a região. Os interesses pela região só cresceram por causa das descobertas de recursos naturais disponíveis para exploração. O Ano Geofísico Internacional foi importante porque impulsionou as pesquisas internacionais e mobilizou mais de 60 países a pesquisarem os aspectos físicos e biológicos do planeta. Durante esse ano, 12 países realizaram um programa de estudo sobre a Antártida. Com tantos interesses políticos e econômicos envolvidos a esse continente, decidiram elaborar leis internacionais para organizar o espaço do continente antártico. Então, em 10 de dezembro de 1959, foi assinado o Tratado Antártico, em Washington, que passou a vigorar a partir de 1961. Esse tratado consiste em utilizar a Antártida somente para fins pacíficos. São proibidas ações militares, como estabelecimento de bases e fortificações. Esse mesmo tratado estabeleceu o prazo de 30 anos de internacionalização da Antártida.
Esse prazo se esgotou em 1991, mas foi renovado para mais 50 anos até 2041. O Brasil tem uma base lá. O Brasil tem uma base lá que foi instalada em 1984, chamada Estação Comandante Ferraz, na ilha Rei Jorge, no arquipélago Shetland do Sul. Lá, vários estudos são realizados sobre a fauna marinha. Um pouco da economia e da infraestrutura. As regiões do Polo Norte e Sul da Terra têm uma economia diferenciada. No Ártico, por exemplo, a economia está baseada na exploração de petróleos, gás natural, urânio e ouro, e também no comércio de peles e na pesca. A Groenlândia e a Dinamarca controlam a exploração de minerais que ocorre na ilha. Os principais recursos explorados são a criólita, o carvão mineral, o mármore, o zinco, o chumbo e a prata, entre outros. As condições climáticas não são favoráveis à produção de agropecuária. Entretanto, na região sul, desenvolve-se a criação de ovelhas, que resulta em cerca de 20 mil abates anuais. A caça é muito importante para os habitantes da região norte. Estima-se um abate de 160 mil focas e 150 ursos anualmente. A carne desses animais, apreciada pela população, é vendida nos mercados locais.